Boa noite, pessoal. Então, hoje o nosso programa de estudo está no módulo 5, Rumo ao Inconsciente, aula 4, A Vida de Jung. E esse texto é um recorte da obra Refletindo a Alma, a Psicologia Espírita de Joana de Ângeles. Jung cita em sua autobiografia que durante toda Alentindo a Alma, todo Refletindo a Alma, sua vida universitária era invadido por vários estímulos no tocante ao problema religioso. Seu pai, apesar de pastor, não conseguia responder às suas indagações, e aquela angústia era-lhe sempre presente. Durante os primeiros anos do estudo universitário, o contato com as ciências naturais fez-lhe descobrir que as mesmas veiculavam uma infinidade de conhecimentos, mas sem grandes profundidades. E com as ciências filosóficas, ele aprendeu que no fundo de tudo havia a realidade da psique. Sem a alma, não havia saber nem conhecimento profundo. Mas a perplexidade de Jung era que ninguém falava da alma. Ela era suposta, especulada, mas não existia uma precisão nas ideias até então abordada. No final do segundo semestre, Jung fez uma descoberta. Encontrou na biblioteca do pai de um companheiro de estudos um livrinho de 1870 sobre a aparição de espíritos. Era um relato a respeito dos primórdios do espiritismo, escrito por um teólogo. Todas as suas dúvidas iniciais dissiparam rapidamente. Aquelas histórias eram semelhantes às que ele ouvia no campo em sua infância. O material era autêntico. Jung não tinha dúvida. Ele contava que em todas as épocas e em todos os lugares da Terra, as mesmas histórias eram contadas. Ele queria saber a razão disso. A conclusão, até aquele momento, tratava-se então de algo relacionado ao comportamento objetivo da alma humana, mas ele sentia nada compreender a respeito da natureza da alma. Nessa época, Jung leu todos os livros sobre espiritismo e impressionou-se com as obras de William Crookes e Zoellner. Comentava o assunto com os amigos e percebia que os mesmos não acreditavam. Todos afirmavam com muita segurança que era impossível a existência de fantasmas e de mesas giratórias. Para Jung, toda aquela ansiedade em torno do tema gerava nele um enorme interesse. Como ele disse, embelezavam a minha existência. Para ele, o mundo ganhara profundidade. O ambiente tornou-se desencorajador, pois Jung colidira com o aço do preconceito e a incapacidade efetiva de abrir campo para possibilidades não convencionais. O seu campo de interesse agora era gerador de medo. Ele percebeu que o mundo na cidade, com todo o seu saber, ignorava o mundo da natureza, do pensamento divino. Ele compreendeu que aquele mundo era espiritualmente limitado. O preço dessa compreensão foi a antipatia de muitos, e ele não queria ser visto como um excêntrico, assim como Nietzsche não queria descobrir que era um ser à parte. Ele entendeu que seria inútil tentar mostrar o que ainda era difícil de ser compreendido. Percebeu que uma ideia nova deveria ser afirmada pelos fatos. Era como se tivesse caído em um vale de diamantes, sem conseguir convencer ninguém, nem a ele mesmo, que os fragmentos de pedras que trouxera de lá eram algo mais que mero cascalhos. Com o olhar amplo da realidade espiritual, a mentora Joana de Ângeles, Em Busca da Verdade, nos informa que a psicologia analítica não se absteve da investigação honesta em torno do tema, diante das próprias experiências vividas por Jung.
Não pôde ele dedicar-se a esse campo, porque a ele cabia outra tarefa: dedicar toda a existência para uma abertura dos horizontes da psique, para a construção da psicologia analítica. Esse espaço ficaria aberto para seguidores e discípulos do valoroso mestre, abrindo assim o estudo para a realidade esmagadora. Com isso, muitos conceitos junguianos, pela confirmação de alto significado neles encontrados, são amplamente citados nas obras de Joana de Ângeles, pois, conforme a afirmação da própria mentora, estes conceitos estão centrados na realidade subjetiva, pois a busca interior não se pode deter na periferia da realidade física, mas penetrar no cerne do ser e das suas faculdades. A benfeitora, no entanto, proporciona uma ampliação, explorando-os do ponto de vista do espírito imortal que somos, pois, embora Jung fosse espiritualista, no sentido amplo da palavra, não era espírita. Obrigado, Ari. Bom, pessoal, boa noite a todos. Na semana passada nós falamos um pouco sobre a vida de Sigmund Freud, né? Lembram disso? E hoje, então, a proposta é nós entendermos um pouco mais sobre a vida de Carl Gustav Jung. E talvez compreender por que é que a benfeitora Joana de Ângeles utiliza-se de toda a teoria e dos conceitos cunhados, elaborados por Carl Gustav Jung, para ampliá-los na perspectiva espírita à luz do espírito imortal, né? E quando a gente fala de Freud, ou quando a gente fala de Jung, ou quando a gente fala de qualquer pensador, filósofo, a gente tem que compreender que, de forma geral, as ideias que eles exprimem refletem o contexto cultural, social, histórico mesmo, no qual esses pensadores viveram, né? Nós percebemos na semana passada que não foi à toa que Freud designou como impulso recalcado sexual as causas da histeria, né? Não foi um mero acaso isso. Então há toda uma razão que nós conversamos, estudamos, e da mesma maneira Jung vai ter a sua teoria elaborada a partir de algumas experiências, de algumas vivências, e a gente gostaria então de conversar um pouco sobre isso com vocês. Até para que a gente possa entender um pouco mais dessa personagem, a qual ilustra aí toda a série psicológica, né? Pela qual a benfeitora permeia todas as suas ideias, ampliando-as para a visão espírita, né? Inserindo nisso o espírito imortal e a reencarnação. E eu gostaria então de, para nós iniciarmos a nossa conversa sobre Jung, de citar uma própria frase do autor na sua autobiografia, né, que é o livro Memórias, Sonhos e Reflexões, do próprio Jung. E nesse livro ele diz assim, olha que interessante, por aqui a gente já vai perceber o tom da nossa conversa, né? Minha vida, diz Jung, foi singularmente pobre em acontecimentos exteriores. Quem se importa com a parte exterior é o ego, né? O ego está mais ligado ao aspecto exterior, não é isso que nós estudamos? Minha vida, diz Jung, foi singularmente pobre em acontecimentos exteriores. Sobre estes, não posso dizer muito, pois se me afiguram ocos e desprovidos de consistência. São coisas bobas do ego, né? Eu só me posso compreender à luz dos acontecimentos interiores. São estes que constituem a peculiaridade de minha vida e é deles que trata a minha autobiografia. Minha vida é a história de um inconsciente que se realizou. E por aí a gente já tem o tom da conversa, né? De quem nós estamos falando, da proposta que Jung nos traz, né? Nessa primeira frase eu já recordo Cristo, de que adianta o homem ganhar o mundo e perder a si mesmo,
ou sofrer danos, sofrer perdas, né? De que adianta a gente viver as questões do ego exteriores, da aparência, e não adentrarmos ao que realmente importa na existência, segundo a benfeitora Joana de Ângeles, que é o despertar. Estar desperto para a nossa realidade íntima, né? Entrar em contato com esses conteúdos. E entrar em contato com esse inconsciente é abrir um campo imenso para que a gente possa crescer enquanto pessoa, crescer enquanto personalidade, crescer enquanto espírito imortal, num processo de amadurecimento, de crescimento psicológico, de compreensão melhor da nossa vida, a que Jung chama de um processo de individuação, né? A que o Espiritismo chama de evolução, né? E esse passo é importante. Então tem outras frases interessantes que eu gosto de Jung, que eu trouxe para a gente também iniciar essa nossa conversa. Então aqui uma foto dele, um lugar que ele gostava muito, né? Essa escrivaninha onde ele estudava. Esse cachimbo aí que é clássico, parece da época, acho que parecia ser até cultural fumar tanto cachimbo, né? E aí Jung diria então, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Interessante esse convite a esse autoconhecimento, a essa busca interior, a visualizar as questões internas, a fazer com que esse ego estenda um pouquinho de luz para esse aspecto ignorado e desconhecido de nós que está nesse inconsciente, né? Aquilo que você resiste, persiste. Aquilo que eu não resolvo, aquilo que eu crio um mecanismo de resistência para não olhar, persiste me incomodando, persiste mandando mensagens para ser visto, para ser olhado, para ser trabalhado, e a psique grita mesmo para com que a gente possa olhar para esses conteúdos. Aquilo a que a gente resiste, persiste, né? Até você se tornar consciente desses conteúdos, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Interessante essa frase também. E uma mais interessante que eu considero, principalmente quando a gente começa a entrar em contato com esses conteúdos que não são tão bons, que é o momento que a gente vai ter que se deparar com esses monstros. Mas diz Jung, o homem que não atravessa o inferno de suas paixões, também não as supera. E isso tudo a gente vai discorrer melhor aí, não só ao longo da própria biografia de Jung, mas também dos conceitos de Jung interpretados e compreendidos à luz da doutrina espírita. Perfeito? E falar de Jung, assim como falar de Freud, é um desafio, né? Então, a gente vai trabalhar alguns conceitos principais e vamos oportunizar aqueles que tiverem mais interesse nisso, que possam aprofundar depois, buscando mais conteúdos e informações sobre ele, né? Alguém conhece Jung? Alguém já leu sobre a biografia de Jung? Do pessoal aí do nosso grupo? Algumas coisas? Perfeito, muito bem. Então é importante a gente entender isso, né? Entender que esses conceitos vão ser, aqui uma foto dele mais jovem, né? Mas entender que esses conceitos são frutos aí desse tempo mesmo que Jung viveu. O legal é que talvez Jung seja o primeiro médico que realmente tem uma visão mais holística do ser humano. Porque antes de Jung, claro, Allan Kardec tinha uma visão extraordinariamente holística do ser humano. Mente, corpo, perispírito, espírito, matéria, né? Espírito imortal. E antes de Allan Kardec, o próprio Cristo, Jesus, né? Mas se nós pensarmos, e antes de Jesus, os próprios filósofos gregos, né? Mas se nós pensarmos em
médicos, acadêmicos, pesquisadores, cientistas, nós podemos dizer que talvez Jung seja aquele primeiro passo da compreensão da psicologia transpessoal, que viria depois. Porque é uma teoria que é muito maior do que simplesmente a mente. É uma teoria de compreensão do ser humano que vai muito além do aspecto puramente biológico, né? Jung começa a destrinchar que há algo que nos compõe que é muito maior do que esse próprio corpo, que é até transcendente ao próprio corpo. E que nós herdamos, inclusive, no nosso inconsciente, conteúdos que são coletivos, que é de uma amplitude muito maior, né? E a gente vai discutir isso. Então, é uma proposta realmente integral, é uma proposta de corpo, de mente, de transcendência, de espiritualidade, de religiosidade. E Jung teve muita coragem em abordar isso num ambiente, como nós vimos, extremamente preconceituoso no aspecto científico, né? Porque trabalhar aspectos de transcendência, religiosidade, espiritualidade para a Academia de Viena, para a Europa tecnicista, racionalista, era coisa de místico. Isso aí é ocultismo, isso aí é misticismo, isso aí não é ciência, né? E, no entanto, Jung busca, nas suas teorias, como tornar tudo isso dentro de um método científico de exploração da psique humana, né? Então, a ideia é a gente transitar um pouquinho sobre ele. Mas ainda falta. Falta o conceito de espírito imortal e falta o conceito de reencarnação. E aí é que a benfeitora Joana de Ângeles chega dizendo, agora vamos unir essa visão acadêmica tão linda, holística do ser humano, unindo-a ao entendimento da doutrina espírita que nos traz o espírito imortal e a reencarnação. E aí a gente vai entender os conceitos junguianos à luz do espírito imortal e à luz da reencarnação. E aí isso se amplia. Por exemplo, quando nós estudarmos inconsciente coletivo, nós vamos ver que para nós espíritas é muito mais simples entender inconsciente coletivo. Muito mais simples. Então, esse casamento da visão junguiana com o que o Espiritismo nos traz, nós sabemos disso, foi o que norteou aí toda a série psicológica, perfeito? Mas Jung é o criador, é o pai, né, dessa psicologia que ele desenvolve e que recebe o nome de psicologia analítica, que também tem como sinônimo psicologia complexa, né? Psicologia, mas é complexa não porque é difícil, também é um pouco difícil, tem que estudar, mas é complexa porque para Jung a psique é complexo, são complexos, um conteúdo aí que existe, né? Então a gente vai estudar os complexos, né? Então também tem esse sinônimo, psicologia complexa, e também faz parte, integra a psicologia analítica, assim como a psicanálise integra uma linha psicológica que se chama de psicologia profunda, que são as linhas de compreensão do ser humano que abordam o inconsciente, né? Isso é claro para vocês? Tranquilo, né? Então nós vamos nos basear em duas obras principais. Uma é a obra do próprio Jung, Memórias, Sonhos, Reflexões, né? E a outra é de um grande biógrafo de Jung, chamado Sonu Chandazani, que tem esse livro Carl Gustav Jung, uma biografia em livros. Essas são as duas referências, inclusive para quem quiser depois estudar mais, né, vai que você se apaixona, projeta suas coisas em Jung, quer estudar mais sobre ele, e aí você pode buscar nessa literatura esses aspectos mais especializados na vida dele, né? Então vamos lá. Jung então nasce em 26 de julho de 1875, na cidade de Kessel, na Suíça. Era um suíço, né? E desencarna, morre em 6 de junho de 1961, numa cidade chamada Kuznach, também na Suíça, né? Então, 85 anos aí, né? Quase 86, né? Faltava pouquinho para fechar ali os 86. O seu pai era um pastor protestante, então ele é filho de um pastor protestante,
E isso é muito importante, essa figura paterna para Jung, porque vai despertar em Jung um grande interesse pelos assuntos religiosos, né? Jung vai, desde criança, ter um interesse por fenômenos ocultos, por fenômenos religiosos. Isso foi sempre característico em Jung, desde a sua infância. A ideia de Deus o fascinava profundamente, só que influenciado pelo pai protestante, né? Só que ao mesmo tempo que o pai estimulava Jung nesse fascínio por Deus, esse pai também não conseguia dar as respostas que Jung buscava sobre a própria religião e sobre esse próprio Deus, a compreensão desse Deus e da religião. Porque Jung era questionador, e ele perguntava, mas como explicar as contradições da vida? Como entender o sofrimento, as diferenças, as dificuldades? Acho que dá para a gente abrir lá. As dificuldades, né? E o pai, havia uma curiosidade de Jung para compreender essas questões da religião do pai, os porquês da vida, só que as conversas com o pai eram sempre desastrosas, né? Porque elas terminavam com uma frase meio comum, assim: é preciso crer. Isso é questão de fé, é preciso crer, é assim, e aí eu não tenho explicações para isso, porque é da fé. E isso frustrava muito Jung, especialmente nessa compreensão que ele buscava em relação a essa religião, né? Tanto que Jung se refere no próprio livro Memórias, Sonhos e Reflexões, ele se refere ao pai como o homem que não enfrentava as dúvidas religiosas que o atormentavam. Porque o próprio pai também ficava questionando-se nesses porquês e muitas vezes não encontrava na própria religião essas soluções, né? O pai agarrava-se à fé, amparava-se na Bíblia, assumia no final que tudo é uma questão de crença nos dogmas, e Jung não conseguia aceitar essa atitude cega do pai, né? Por isso Jung sentia-se mais afim com sua mãe, sentia-se mais afim com a sua mãe. Então essa fé protestante do pai, as indagações de Jung desde criança, e essa infância e essa juventude que foi sempre questionadora. A gente já começa a perceber aí que espírito é esse, né? Que bagagem esse espírito traz para desde criança já ter esse aspecto questionador e essa busca, essa alvidez pelo conhecimento, né? Tudo bem até aí, pessoal? Tudo bem. Bom, Jung estuda muito, né, a vida inteira, mas ao longo da sua juventude ele já demonstra interesse por várias áreas do conhecimento. Então, ainda jovem, ainda na escola, nos estudos primários, ele se interessa por filosofia, tanto do Ocidente como do Oriente, né? Por alquimia, por sociologia, por literatura, por antropologia, por mitologia. Algumas coisas estudadas na juventude, outras ao longo de toda a vida, outras mais adiante, né? Religião, tarô, astrologia. Veja que ele começa a perceber que as coisas estão integradas, né? Que as coisas são uma única coisa. E esse interesse, essa busca de Jung por estudar muitas coisas, criou até uma situação interessante na escola, porque o professor dele passa um trabalho, e eu não me recordo sobre o que era o trabalho, não sei se tem isso, se eles dizem, mas enfim. E era um trabalho porque as aulas para ele eram muito chatas, ele não gostava de ir para a escola. E aí, aquele trabalho em especial que o professor passou, levou ele a uma grande motivação. Ele falou, isso aí eu curti, gostei. E ele se dedicou muito a esse trabalho, porque era algo que ele gostou. E ao entregar o trabalho ao professor, o professor, depois de corrigir, ia chamando os alunos por notas das mais altas para as mais baixas. A gente já vê aí que o professor não tinha um preparo nenhum para o aspecto psicológico, né? Pedagogia e psicologia o professor não entendia muito bem. E aí então o professor ia chamando o nome do aluno, e era sempre da nota mais alta para a pior nota. E Jung, obviamente, sabia que tinha ido muito bem naquele trabalho. Então ele estava esperando ser chamado já de primeira.
E o professor chama um, chama outro, e aquilo intriga Jung, porque ele fala, mas meu trabalho está excelente. Né? E chama outro, e nunca chama Jung. E no final só sobra o trabalho de Jung. Jung arrasado já, né? E o professor diz, bom, agora eu tenho aqui em mãos o melhor trabalho que eu já li, pena que é um plágio. Se não fosse um plágio, se não fosse uma cópia, teria sido o melhor trabalho. E é de Jung, mas não é de Jung, porque você copiou de algum lugar. Ou seja, o professor não acreditou que ele, naquela idade, fosse capaz de trazer tantas informações e trabalhar de uma maneira tão ampla e bonita aquele tema. Então a gente já percebe como esse espírito já trazia muitos recursos, muitas bagagens e vai desenvolvendo isso. Obviamente isso é um problema para Jung, isso marca muito a vida dele, tanto que quase no final da vida ele ainda retoma isso é um complexo que fica com ele pela vida inteira, porque ele diz assim, que se ele encontrasse esse professor, a vontade dele era de esganar o professor. Aí que ele vai descobrindo alguns aspectos, né? Mas em 1895, ele muda, né? Ele nasce naquela cidade, mas ele se muda aos 4 anos de idade para uma cidade outra que é conhecida como Basileia, né? Aos arredores de Basileia. E Basileia era um centro cultural muito importante, um dos mais importantes centros culturais da Europa, essa região da Suíça, né? E Jung, então, aos 4 anos já se muda com a família para esse local e passa praticamente sua vida toda aí. Né? É aí que ele estuda, é aí que ele vai para a escola, é aí que ele vai para a faculdade. Então, aos 20 anos, em 1895, ele entra para a faculdade de medicina na Universidade de Basileia. Né? Em 1900, ele conclui o curso de medicina, aos 25 anos. Lembra que essa data é importante para Freud? É nesse ano que Freud lança o seu livro, né, A Interpretação dos Sonhos. Então, Freud está lançando o livro A Interpretação dos Sonhos e Jung está concluindo o curso de medicina aos 25 anos. E aí ele demonstra já um grande interesse pelos fenômenos psíquicos e vai escolher essa especialidade médica que é os transtornos mentais, o interesse pela psique humana, que é a área da psiquiatria. Né? Em 1900, veja, se forma e ele já inicia o seu trabalho no Hospital Mental de Burgosli. Né? Essa é uma clínica psiquiátrica da própria Universidade de Zurique, era vinculada à Universidade de Zurique. E o trabalho no hospital, nesse hospital, para Jung foi um trabalho brilhante. Ele teve um desempenho brilhante, uma carreira brilhante nesse hospital. Se destacava nas pesquisas, se destacava no entendimento e na compreensão dos transtornos mentais, já iniciava com esses pacientes a borbulhar as suas teorias e as suas ideias, que culminariam depois com a sua própria forma de pensar e entender a psique humana, a psicologia analítica. Né? Então a gente tem aqui uma imagem dele à frente aí desse hospital, que é aqui. Né? Aqui Jung recém-formado como médico, né? Seja que ele era alto mesmo, né? Não sei qual altura que ele tinha, mas era um grandalhão. As pessoas falavam que a presença de Jung era marcante, né? Existe isso nos relatos. Assim. E também dizem que era uma figura apaixonante, né? Encantadora. Assim. Então, em 1901, ele entra em contato com o livro de Sigmund Freud. Lembram lá? Interpretação dos Sonhos. Né? E em 1901 ele também fica noivo de Emma Rauschenbach, que nasceu em 1882, então ela era 7 anos mais nova que Jung. Né? Emma era a 3ª maior riqueza da Suíça, a noiva e a mulher de Jung. Emma Rauschenbach possuía a família dela possuía a 3ª maior riqueza da Suíça. Acho que as coisas realmente não acontecem ao acaso, né? A gente entende que Jung vai poder, com isso, se dedicar muito aos seus estudos, porque preocupações financeiras ele não vai ter.
Com isso ele vai poder se dedicar muito a estudar a psique humana, vai poder viajar para muitos lugares. Isso vai contribuir muito para Jung entender como as pessoas são muito parecidas e iguais, apesar de nunca terem tido contato umas com as outras, como alguns temas são comuns e se repetem nos mais variados locais, e isso vai permitir a ele aprofundar cada vez mais a sua teoria sobre o inconsciente coletivo. Então, realmente, o encontro com Emma, penso assim, se a gente puder estudar isso no mundo espiritual, deve ter um planejamento para tudo isso, né? Para com que haja essa programação. E Emma vai se mostrar uma esposa dedicada, companheira, devotada mesmo a Jung, né? Ela é quem mais estuda ânima e ânimos, é a esposa de Jung quem mais vai estudar ânima e ânimos. A gente vai trabalhar muito com os textos dela quando a gente trabalhar esse aspecto, né? E em 1903 casam-se então os dois e vão ter 5 filhos, né? Lembrem-se que a mulher suíça sofria a influência da era vitoriana. Ela era educada para ser uma boa esposa, para ser uma boa dona de casa, né? Mas Emma estudava. Ela já tinha esse aspecto de estudar, o que era muito raro ali para aquela sociedade, especialmente se a gente pensar nessa era vitoriana dominante na cultura, né? Lembram que as americanas e as russas iam lá estudar com Jung, eram super mal vistas pela sociedade porque estavam estudando, né? Então aqui a gente tem algumas imagens então, de Jung e sua esposa, veja os dois mais jovens. Aqui ela, né? Os dois mais velhinhos, eu acho essa foto extraordinária. Aqui a família, né? E ela também era alta, né? Então. Ela Verdade. estudava temas interessantes, ela estudou Graal, ela estudava coisas assim, da própria mitologia, né? Então ela ajudou muito na pesquisa. Exatamente. Dele, né? Você era curiosa, né? Sim, eu acho que ela não tinha noção, ela era muito inteligente e como tinha era rica, ela tinha acesso ao conhecimento, né? Discutia muito com Jung, né? Eles conversavam muito, Jung debatia muito das suas teorias. E naturalmente depois, claro, eles vão pertencendo a um grupo de pessoas que vão se encontrando a cada tempo, que vão discutindo essas teorias, e naturalmente Emma está nesse meio, né? Tanto na sociedade, em todo esse aspecto. Então ela era envolvida em toda essa cultura e esse conhecimento, estudava muito, né? Então aqui a gente tem uma visão aí dessas personagens. A gente vê que a carinha realmente, olha, é a mesma carinha, né? Acho muito linda essas imagens. Que bom que nós temos isso, né? Feliz de quem fez essas imagens. Isso aí. Que a gente vai conversar um pouquinho depois, que lugar é esse, né? Como isso surge. Então, em 1905, ou de 1905 até 1913... Jung vai ser professor na Faculdade de Medicina de Zurique. Em 1906, veja, em 1901 ele entra em contato com o livro de Freud, lê, acha muito interessante as teorias, mas ele não conhece Freud ainda, tá? Ele apenas entrou em contato com o livro, achou oportuna aquelas ideias. Em 1906, sem conhecer Freud, Jung defende Freud num congresso. Defende as ideias de Freud num congresso. Quando Freud fica sabendo disso, os olhinhos de Freud piscam, né? Porque Freud, lembram, era judeu, né? E Jung não tem nenhum vínculo judeu. Pelo contrário, é suíço. Então você imagine o que é para alguém não judeu defender as ideias de um judeu. Então isso para Jung é extraordinário, porque, aliás, para Freud é extraordinário, porque o medo de Freud era que suas ideias ficassem só entre os judeus, né? E isso vai gerar também em Freud uma grande expectativa em relação a Jung, né? Que a gente vai conversar daqui um pouquinho. Em 1906, Jung envia um exemplar do seu livro para Freud. Ele havia já escrito algumas coisas, mas o seu livro intitulado Estudos Diagnósticos de Associações. E nesse livro, Estudos Diagnósticos de Associações,
Jung cita várias vezes Freud, o livro de Freud. Então ele pega o livro e manda para Freud, como um exemplar de carinho, né? De discípulo e mestre, de professor e aluno, quando você estuda uma teoria, gosta daquilo, né? E quer se envolver com o professor. Eu me lembro que para mim foi uma grande felicidade quando eu comecei a ter aula com as pessoas que estudavam os livros na graduação. É uma coisa impactante para quem é aluno e gosta daquelas teorias, e você fala, poxa, agora eu estou tendo aula com quem eu estudei o livro lá na graduação e entendia. Então havia essa relação, né? Em 11 de abril de 1906, Freud responde com uma carta para Jung. Então olha só, Jung manda o livro, e no dia 11 de abril de 1906, Freud vai responder a Jung. E aí essa carta, então, inicia-se a partir dessa carta, né, inicia-se então um longo tempo de trocas de correspondências entre os dois. Eles vão escrever várias cartas, um para o outro. Inicialmente essas cartas vão ser mais formais, natural, né? Depois elas vão passando gradativamente para cartas mais amistosas, de confiança, vai se estabelecendo um vínculo, uma amizade, podemos dizer, mas um relacionamento entre os dois, uma confiança, né? Freud agradece a Jung pelo envio do livro nessa carta, dizendo a ele, inclusive, que já o havia comprado, né? Freud já tinha comprado o livro de Jung e o agradece pelo envio. Em algumas dessas cartas que os dois trocam, Jung vai contar os seus sonhos para Freud, Freud vai interpretar os sonhos, vai responder para Jung, né? Então você vê que começa-se esse estabelecimento entre os dois. Essas cartas hoje, todas elas são de conhecimento público, né? Tem exemplares que reúnem as cartas trocadas entre os dois. O que foi possível resgatar, muitos telegramas se perderam, não se tem mais isso, mas muitas das cartas, não sei se todas, será que toda a correspondência entre os dois ainda tem? Não saberia dizer, acho que sim, né? E é muito bonito a gente ler algumas coisas, você vai vendo inclusive a maneira como eles se relacionam e como vai mudando as cartas dessa formalidade para essa relação de confiança, né? O livro chama Correspondências Completas de Freud. Perfeito, é isso aí. Ele reúne todas essas trocas de cartas. Foram mais de... Oi? Foram mais de 359 cartas publicadas entre os anos de 1901 até 1913. É muita carta, né? E é bom ler, porque às vezes coisas da teoria ali, eles falam um pouco que foi a construção teórica das teorias, né? Exatamente. É interessante estudar. Freud em Viena, Jung na Suíça. Muito bem, então em 1907, Jung, a convite de Freud, viaja para Viena. Então depois de trocarem essas correspondências, Freud convida Jung, vem aqui em casa tomar um café, um chá, sei lá que eles iam tomar, né? Fumar um charuto, comer um pretzel. E no dia 3 de março de 1907, Jung então esteve na casa de Sigmund Freud para um almoço de domingo. E aí interessante porque foi a primeira vez que os dois se veem pessoalmente. Eles se encontram aí para esse almoço de domingo e começam a conversar e vão terminar de conversar lá pelas 2 da manhã. A conversa se estende por mais de 13 horas ininterruptamente entre os dois. E aí a maioria dos biógrafos relatam que isso é um encontro memorável, né? Veja, eu fico imaginando o quanto de assunto de Freud, de Jung, um dizendo, outro contra-argumentando, e aquela discussão que deve ter sido maravilhosa, né? Que também a gente vai poder ter acesso no mundo espiritual, se a gente quiser, a gente pode depois acessar isso, como foi esse encontro. E a Emma, como boa mulher vitoriana, esperando às 13 horas, sentadinha, aguardando os dois cavalheiros terminar a conversa, para depois, né, irem para casa.
E é interessante que Jung vai relatar isso. Então, na biografia dele, ele vai dizer: Freud era uns 19 anos mais velho que Jung. Né? Então, tinha uma relação de pai e filho aí, tinha uma relação de paternidade. Né? Freud já tinha esses aspectos de ter em Jung um filho, um herdeiro da sua teoria, e ainda mais que ele não é judeu, então é maravilhoso, vai poder divulgar a psicanálise na Europa, vai ser uma boa representação, né? Mas a gente vai ver que Jung não concordava com os aspectos todos de Freud em relação ao inconsciente, à psique. E aí começam algumas divergências entre os dois, né? Mas Jung vai relatar esse momento de encontro com Freud na sua memória, vai dizer: eu achei extraordinariamente inteligente, penetrante, notável sob todos os pontos de vista. Então, realmente é um encontro que a gente vai ter que ter acesso. Quem gosta disso, quando desencarnar, pede para o benfeitor: tem como eu ver a conversa lá de Freud, de Jung? Tem como manipular os fluidos aí para a gente conseguir reproduzir isso? Né? Como que é? Muito bem, então eles vão se aproximando os dois a partir desse encontro. Isso é importante para nós entendermos quem foi Jung, né? É importante esse aspecto. A própria Iris traça no livro Refletindo a Alma um capítulo dedicado a essa biografia de Jung. Então é fundamental que a gente entenda esses aspectos gerais, né? Então, de 1907 a 1912, o relacionamento entre os dois vai se estreitando cada vez mais, né? Estreita-se o relacionamento entre Freud e Jung, apesar das divergências em alguns aspectos sobre a compreensão do psiquismo humano. Jung já demonstrava a Freud que alguns aspectos ele pensava diferente, né? Então, como nós dissemos, Freud, 19 anos mais velho, acaba adquirindo um sentimento de paternidade mesmo para Jung, né? E essa amizade dura um tempo importante. Nos relatos, há a descrição de que Freud via em Jung como um príncipe herdeiro, né? Ele seria o príncipe que herdaria a psicanálise. Também nas biografias diz que Freud exigiu uma vez de Jung que ele jurasse fidelidade à teoria sexual, né? Dizendo que ele ia defender que a teoria sexual era a causa das neuroses até o fim da vida, porque era isso que a psicanálise tinha sido construída, né? Freud tinha em Jung, então, esse filho querido não judeu e esse príncipe herdeiro da psicanálise, aquele que queria continuar com a sua obra depois da morte. E aí você imagina o que é para Freud quando Jung vai dizer: não, eu não quero isso. Você quer isso, eu não quero isso. É uma frustração para o nosso ego, não é? Para a nossa vaidade. Mas está tudo pronto, você não quer, elaborei, né? E você está desprezando. Então, Jung, em alguns textos, considerava Freud um gênio, muitas vezes incompreendido e injustamente criticado. Veja que ele defendia realmente as teorias, apesar de já haver algumas divergências, né? E as divergências entre os dois eram em dois pontos importantes: a noção de sexualidade de Freud, a visão de libido para Freud, que é a questão do impulso sexual reprimido. Para Jung, a libido não é só isso, é também isso e muito mais coisas, né? Essa energia sexual é muito maior. E um outro aspecto que os dois discordavam é que Jung gostava muito de religião, de transcendência, de espiritualidade. E Freud dizia para ele: mas isso é ocultismo, isso não é ciência, isso não tem nada a ver. E aí essas ideias não batiam muito entre os dois. E isso vai ser o que vai causar mais à frente o rompimento realmente entre esses dois grandes pensadores, né? Então, de 1907 a 1912 vai estreitando o relacionamento, mas também vai rompendo, porque à medida em que eu vou me tornando mais íntimo e vou conversando mais, também eu vou expondo as divergências e os pontos em desalinho, né? Então, Jung vai dizer sobre Freud: Freud foi essencial para mim. Isso nesse livro
Memória, Sonhos e Reflexões. Principalmente devido às suas pesquisas fundamentais sobre a psicologia da histeria e do sonho. Veja que ele busca em Freud a base mesmo, né? Ele tem em Freud a base, o suporte para esse inconsciente que ele ia estudar e estava estudando. Suas concepções, olha que bonito, me mostraram um caminho a seguir. Eu tinha um norte, eu mais ou menos sabia por onde andar, mas as pesquisas posteriores que eu fiz foram ampliando esse entendimento de inconsciente, e aí, então, novas possibilidades, novas interpretações surgem para compreender esse inconsciente. Entre 1906 a 1908, veja que ali Freud e Jung eram bem queridinhos, né? E então há a fundação da Sociedade Psicanalítica de Viena. Então, Freud funda isso junto com os membros. No início eram algumas reuniões de grupos pequenos, numa salinha, né? Reuniões pequenas, até que gradativamente vão se agregando membros a isso. Também não vem ao caso a gente detalhar todo esse processo da formação. Em 1909, há uma primeira viagem aos Estados Unidos de Jung com Freud. Eles foram convidados para ministrar uma palestra na Universidade de Clark, né? Então, tanto Freud como Jung vão para essa universidade, e aí tem uma famosa fotografia desses momentos, né? Então, aqui Sigmund Freud, aqui Carl Gustav Jung e alguns outros membros do grupo de estudos aí dessa psicologia e também da psicanálise que surgia, que se iniciava, mas essa foto é tirada nos Estados Unidos, na Universidade de Clark, onde eles fazem uma série de conferências a partir de 1909, né? Stanley, que vocês veem aí no meio, ó, esse Stanley Hall, esse que vocês veem no meio, é um psicólogo pioneiro nos Estados Unidos, né? Foi ele que convidou Freud e Jung para fazer essa série de conferências nessa universidade a qual ele era professor. Ele ministrava aulas na Clark University, né? Foi muito importante Stanley para a figura da psicologia nos Estados Unidos, né? Em 1910, então, funda-se agora... Diga. Volta aquela foto só um pouquinho, por favor. Essa aqui? Aquele primeiro de lá para cá, o Sandor Firenze, o último. Esse. Ele era espírita. Ele é da visita, Sandor Firenze. É o Salvador Firenze, a gente acha na doutrina espírita. E ali ele está, né, não está traduzido, mas quando a gente... É aquele lá. Então ele aparece na codificação também, né? Eu gosto, né? A codificação de Kardec, ele é um dos primeiros, né, espíritas, então já participava desse meio, né, acadêmico e essa ideia dessa doutrina iniciante daquele, né? Maravilha. Veja, nós estamos em 1909, o Livro dos Espíritos é de 1857. Tanto que Jung, como nós vimos pela Íris, né, ele teve contato com as ideias espíritas, com algumas obras. E aí a gente pode ver que nas próprias universidades, né, as pessoas estudavam essa nova doutrina que surgiu no final do século XIX. Perfeito. Só esse detalhe. Muito legal. Eu não sabia disso aqui, não. Que legal. Que está na codificação, depois a gente vê os livros que vêm. Sim. Legal. Muito legal. 1910. Sim. E bem voltado para a área, né? Em 1910, então, há uma fundação da Associação Psicanalítica Internacional. Veja como a psicanálise vai ganhando forma, vai ganhando força. A partir de 1900, com a publicação do livro, já estamos 10 anos depois, há um desenvolvimento dessas teorias, né? Freud já tem aí uma posição de respeito nesse meio acadêmico. Então, essa fundação ocorre com 52 membros e filiais em Berlim, em Viena e em Zurique, né? Viena, obviamente, lugar de Freud, Zurique e Jung. Agora, Berlim, eu não sei qual é o nome importante que tem aí, não saberia. Se alguém souber, não busquei isso, não sei por que Berlim. Deve ser, obviamente, um local chave aí para as divulgações
das ideias da psicanálise na visão de Freud, né? E aí, nesse momento, então, Jung é eleito. Veja o carinho de Freud por Jung e as esperanças de Freud em Jung, porque ele é eleito o primeiro presidente dessa Associação Psicanalítica Internacional. É Jung que assume esse cargo e vai ser o presidente de 1910, quando ela foi fundada, até 1914. Né? E aí eles fazem, esses 52 membros, o primeiro congresso de psicanálise internacional. Né? Isso vai acontecer em 1910, é criado a associação, em 1911 ocorre o primeiro congresso psicanalítico internacional, no qual Jung foi o presidente. E essa é uma foto lindíssima desse momento, que vai trazer aí Freud, Jung, Emma, e aí um monte de outras pessoas importantes aqui para a própria teoria. Muitos que eu não tenho a menor noção de quem são, porque eu não me aprofundei aí no estudo de cada figurinha. Aqui o Salvador, não é? Será? Aqui ele, ó. De novo aí, tá vendo? É, o próprio Stanley. Cadê o Stanley lá dos Estados Unidos? E aquele pertinho do Firenze, lá em cima, pra cá, eu não sei onde ele está aí, não. Bem, mas Jung está aqui, Freud está aqui, Jung está aqui, a esposa de Jung. Né? E aí, claro, as mulheres vitorianas, né? a vestimenta vitoriana. Tem a Emma, isso aí tem outra, a outra é a Tommy Wolfe. A Tommy Wolfe que estuda mitologia depois, se torna a companheira lá do Jung. Muito bem. Então, nesse congresso, que o Jung foi o presidente, ele faz uma conferência, ele profere, né, faz uma conferência, e o tema da sua conferência é a teoria freudiana da histeria. É óbvio, homenagem a Freud, né, a teoria freudiana da histeria. E aí, aqui que eu brinco, que as americanas, as russas, eram super mal vistas aí na sociedade, porque elas vinham muito e estudavam, né. Bom, a partir desse momento, de 1912, intensificam-se muito as divergências do pensamento entre os dois, entre Freud e Jung. A gente já tem aí Jung com 37 anos, mais maduro também na sua própria maneira de pensar, na sua própria teoria. Né? E a crítica importante aí, a maior importância dessas divergências, é que Jung criticava na psicanálise a importância ou o papel central da sexualidade na psique, né, que é a base da teoria psicanalítica. Para Jung não é isso, apenas, somente. Né? E também Jung criticava o método interpretativo, porque o método freudiano ele é redutivo analítico. Você tem que ter uma causa, uma consequência. E para Jung, o método é mais amplo. Tem símbolos, tem várias possibilidades interpretativas, vários sentidos. É mais um método dialético, da gente tentar buscar mais coisas do ser. Pode ser aquilo, mas pode ser tantas outras coisas. Não é assim, isso, aquilo, causa, consequência, redutivo, analítico. Essa era uma crítica importante entre os dois. Então, ele buscava especialmente algum sentido maior a essa psique do que tudo como origem sexual. Uma visão maior de transcendência, uma visão de espiritualidade, de integralidade, tudo está ligado, está integrado, já compreendendo um pouco as suas ideias para o inconsciente coletivo. E isso para Freud é visto como ocultismo, né? É visto como bobagem, misticismo. É muito... Por isso que a gente brinca, né? Que Jung, para a ciência, é místico. Né? É visto como místico. Ou era até então, porque hoje, naturalmente, se entende o método junguiano, o método da psicologia analítica de se trabalhar o inconsciente. Né? Mas se tinha essa ideia de que Jung era místico. Né? E para a religião, tadinho, ele é um herege. Né? Porque imagina falar dessas coisas na religião. Então, ele não cabe nem lá nem aqui, ficava meio perdido. Mas hoje Jung tem o seu
lugar próprio na academia, com um método investigativo, né, extremamente bem compreendido em relação ao método científico, né? E especialmente isso aqui, né, integralidade. O ser é muito mais, o ser é um todo, o ser não é partes, ou se é partes, essas partes caminham para um todo, e aí já começa a surgir a ideia de self como um centro organizador desse todo, né? E isso é importante, porque lembram na teoria freudiana de id, ego e superego, que ainda eu brinquei com vocês, onde está o self aí? Onde está o espírito imortal aí? Não tem, né? Porque para a psicanálise eu nasço em branco e eu vou arquivando aquilo que a infância traumatizou, né? Mas para Jung não é assim. Para Jung eu não nasço em branco. Eu tenho algo já que vem nesse inconsciente coletivo. E aí a gente tem uma visão desse self como organizador, que é uma ideia muito interessante e que a benfeitora vai ampliar a ideia do self como o próprio espírito imortal, né? Qual que é o nome do congresso mesmo? Só para ver se dá para fazer um... O Congresso Psicanalítico Internacional. Não é porque teve o segundo congresso internacional aqui de psiquiatria que a... Tem um erro ali, né? Agora que eu vi que só tem um S. Que Vou corrigir já. Depois já estava participando. Quem já estava? A Nise. Ah, a Nise. É. Mas eu acho que não deve ser o mesmo. Vamos falar dela mais pra frente. Aqui, acho que aqui não. A Nise, 50 eu ia falar um pouquinho depois, porque daí ela vai vem para o Rio de Janeiro, vai para o Engenho de Dentro, o hospital? Não lembro o nome do... Em 1950. Daí ela começa a se corresponder com Jung, mas um pouquinho mais à frente. Bom, então em 1912 ocorre uma coisa importante na relação entre Jung e Freud. Jung se dedica ao término de um livro chamado Símbolos da Transformação. Na verdade, a primeira parte desse livro, ela foi publicada em 1911. E ela tinha um outro título, chamava Metamorfoses e Símbolos da Libido. Esse era o título do livro, Metamorfoses, Transformações e Símbolos da Libido. E ali, quando Freud lê, ele já percebe que Jung está trabalhando a libido diferente dele. Que Jung já tem uma visão diferente da libido. Quando Jung lança a segunda parte em 1912, que depois foi unido pelo próprio Jung, revisto e ampliado e publicado como Símbolos da Transformação. Então, quando Jung publica essa segunda parte, marcou publicamente a divergência da teoria entre Freud e Jung. Jung estava meio que se emancipando da visão psicanalítica da teoria do sexo e das questões sexuais como causas fundamentais e únicas das neuroses, né? Então, nesse livro, Jung vai mergulhar profundamente em conceitos que Freud não vai admitir. Inclusive, a resposta que Freud vai escrever a Jung é árdua. Tanto que ele assina no final, seu não transformado Freud. Numa crítica a símbolos da transformação. Ele assina assim a carta. O seu não transformado, porque eu não concordo com isso tudo que você falou. Né? Por isso que é lindo ler essas cartas, vale muito a pena. A gente tem muitos detalhezinhos aí. Então, nesse livro, Jung mergulha no conceito de religião, vai trabalhar os aspectos religiosos, vai trabalhar o aspecto transcendente, vai trabalhar a mitologia. Imagine Freud lendo essas coisas, né? Pira. Vai trabalhar a poesia, próprio conceito da libido. Jung vai ampliar o entendimento da libido. Como essa energia vai se modificando ao longo do processo. Né? Exatamente. O processo do que? Da psicanálise? Da Miss Miller, é o caso clínico que ele mostra Da terapia. como a energia psíquica sofre transformação. Mas isso sofre transformações ao longo de uma psicanálise? No decorrer do próprio adoecer, né? Porque a Miss Miller era um caso clínico de uma esquizofrenia. Praticamente ela era uma mulher brilhante que teve um surto de esquizofrenia.
Nesse período, a partir da publicação desse livro, as cartas já começam a ser muito mais agressivas, com muita educação, mas bastante agressivas um ao outro, né? Então ali já vê-se iminente o processo de rompimento entre os dois. E isso vai acontecer em 1914. Né? Então em 1912 isso se acentua com a publicação do livro, mas em 1914 Jung pede demissão da Associação Psicanalítica Internacional com 39 anos, né? E aí há um rompimento definitivo entre Freud e Jung. Esse rompimento gera mágoas profundas para os dois, sentimentos de incompreensão de ambos os lados, né? Freud não compreendeu as teorias de Jung, Jung não foi compreendido por Freud, e isso vai causar um grande problema tanto para Freud como para Jung, porque os dois passam por um momento de profunda depressão psíquica, né? Eles mergulham mesmo num processo de elaboração de tudo isso. Então, nesse momento, essa teoria sexual da neurose freudiana, vai dizer Jung, fundamenta-se, portanto, num princípio verdadeiro e real. Isso está no livro Psicologia do Inconsciente. Ele vai dizer, a teoria sexual da neurose, ela é verdadeira e é real. Eu não estou dizendo que não existe. Estou dizendo que Freud está certo. Comete, no entanto, o erro da unilateralidade e da exclusividade. Ou seja, unilateralidade, que só defende um lado, que só pensa um lado. E a exclusividade, tudo é isso. Então eu só defendo o lado da libido e tudo é esse aspecto, no contexto sexual. Né? Além da impudência. Impudência é desaforo, atrevimento, arrogância, ter-se como detentor da verdade. Todas as neuroses são causadas por isso. Isso é uma impudência, é uma arrogância. Será que não tem mais coisas? Será que não tem outras coisas envolvidas? Então Jung tem essa crítica grande a Freud. Freud não vai tolerar isso. Né? Daí tem as costuras e bastidores. Tá? Quem quiser daí ver o que Freud tramou contra Jung, como que Freud fez para com que aí essas coisas, essas ideias de Jung não acabassem com o movimento psicanalítico, que Jung fosse tendo descrédito no que fazia. Daí ele vai mostrando a sombra dele também, Freud. Né? E isso é interessante, mas ele tem que aprofundar nesses livros, nessa literatura. Neste ponto, Freud é também um dos representantes da sua época materialista, que nutria a esperança de resolver todos os enigmas do mundo num tubo de ensaio. Ele está dizendo assim, ó, Freud tinha que dar uma causa. Ele estava numa ciência racionalista. Ele precisava de uma causa, e ele criou uma causa. Matérias difíceis e complexas, como a psicologia do inconsciente, não se prestam apenas a novas descobertas, mas também a equívocos. Olha a visão de Jung. Porque é um campo novo que a gente está investindo, trabalhando. É claro que vai ter equívoco. Se a população viciada, será que eles não pensavam nisso à época, Acredito que não, né? Porque essa noção de experimentação e vícios em experimentos é muito mais recente, né? É com uma renovação do pensamento cartesiano, deixando ainda mais elaborado o método científico. Acredito que não havia essa reflexão de tudo aqui é sexo porque é fruto de uma cultura, de uma sociedade, de uma imposição, mas será que em outro lugar é assim? Será que em outro? E isso que Jung começa a perceber, né? Quando ele começa a viajar e perceber, ampliar essa noção de que também pode haver outro aspecto, ou aquele mesmo aspecto em outro lugar, ele começa a ampliar essa visão do inconsciente, quando ele vai chegar no inconsciente coletivo. Mas que estava viciado, acredito que não, porque isso é muito mais novo na ciência, né? Placebo, isso é muito novo. Estudo cego, duplo cego, randomizado, isso é para menos de 30 anos. Né? Então trata-se de uma vasta área virgem, diz Jung, em que penetramos a título experimental, onde só é possível atinar com o caminho certo depois de errar por muitos desvios. Então ele está dizendo assim, nem eu sei se as minhas teorias são isso mesmo, não sei. Né?
Então ele não rejeita a sexualidade, isso ele deixa claro aqui, apenas não acha que tudo provém dela. Isso é importante a gente entender. Então esse aspecto é a gota d'água para esse rompimento que já vinha acontecendo por todo esse período. Então os dois passam por um período difícil após esse rompimento, só que isso foi importante para Jung, porque a partir do rompimento com Freud, Jung entra num direcionamento da energia psíquica para si. Ele entra numa introspecção e ele vai começar a vivenciar muitas coisas que vão culminar com a sua teoria. Então, esse rompimento, querendo ou não, foi importante para a própria teoria que Jung vai criar sobre self, sobre sombra, sobre complexo e muitas outras coisas. Jung vai vivenciar muito dos seus conceitos, ele vai vivenciar muito da sua teoria e isso vai ganhar mais força a partir das próprias experiências, as experiências pessoais que Jung tem nesse momento mais depressivo, introspectivo. É um momento, nos biógrafos todos dizem, são unânimes em afirmar que é um momento de incertezas e desorientação para Jung. Ele sofre muito com esse rompimento com Freud, especialmente pela maneira como tudo ocorreu, porque Freud não foi santinho não, Freud quis ferrar Jung ali em vários aspectos nos bastidores, inclusive pôr em descrédito o que ele afirmava e a teoria. Aqui a gente simplificou a ideia, mas é muito mais do que isso. Então, em 1914 a 1917, esse período todo é o período que os biógrafos vão dizer que é o confronto de Jung com o seu próprio inconsciente. Então, a partir do rompimento até 1917, Jung faz esse mergulho para dentro de si, tem alucinações, ouve vozes. Há relatos de biógrafos que diz que Jung achou que ia enlouquecer, que estava enlouquecendo, mas tudo isso foi importante para esse trabalhar desse conceito. Isso aí. É aí que ele vai para a construção da casa lá no lago, em Bougainville. A gente vai falar um pouquinho disso aí também. Tá dando para acompanhar, sim, a ideia, a visão de Jung? Muito bem. Os 3 anos seguintes à ruptura com Freud foram marcados por visões e alucinações aterradoras que o fizeram pensar que enlouqueceria. Imagens e vozes povoavam seu mundo emocional. Jung inicia então um profundo mergulho ao seu próprio inconsciente, vivenciando seus conteúdos. Isso é importante, pessoal. Jung vai vivenciar os próprios conteúdos do seu inconsciente. Ele vai entrar em contato com tudo isso que depois ele vai denominar, explicar, estruturar como isso age e influencia em nosso comportamento. Percebendo componentes estruturais que estão na nossa composição psíquica, que até então não eram explorados, bem como identificando novos componentes da psique humana. Melhor dizendo, ele identifica componentes que já eram explorados, que já se conhecia com a própria noção do inconsciente, mas componentes desse inconsciente que não eram explorados. Aí ele começa a ampliar essa percepção de complexo, arquétipo e por aí vai. No fim, seriam essas incursões às profundezas interiores que trariam para ele alguns dos conceitos mais importantes de sua teoria psicológica. Isso quem cita é Nise da Silveira, no livro Jung, Vida e Obra. É uma biografia que ela faz de Jung. A gente vai falar um pouquinho mais de Nise da Silveira no momento oportuno aí do nosso estudo. Mas uma nordestina arretada que enfrentou os homens da sua época, e que, não contente com a maneira como os doentes mentais do Rio de Janeiro eram tratados naquele hospital, à base de correntes, de choque, de cirurgias de remoção de partes do cérebro, deu pincel, deu quadro, colocou animais no hospital, criou rebuliço naqueles médicos vienenses que pensavam o método cartesiano, racionalista, e conseguiu mostrar
o self que existe ali naqueles pacientes esquizofrênicos, né? Que a psique tem esse gestor que se regula, que tem esse potencial de culminar com todo esse processo, vai mandar essas imagens para Jung, vai se corresponder com Jung, vai encontrar-se com Jung. Então ela tem uma história lindíssima. E na biografia da própria Nise, ela vai dizer assim: nas obras de Jung eu encontrei as respostas que eu precisava para a minha vida. E isso é espetacular, porque ela não tinha apoio de ninguém no hospital, ninguém. Para quem quiser já tendo assim um preview, assiste o filme Nise da Silveira, O Coração da Loucura. Como que é o nome? No Coração? Acho que é, não sei se é O Coração da Loucura ou No Coração, acho que é O Coração da Loucura. É lindo esse livro, é lindo. Quem interpreta... Ah, sim, quem interpreta ela, você está dizendo? Não, tem agora a publicação dela. Ah, sim. Calma, vamos por partes. Quem interpreta a Nise no filme é a Glória Pires. Viu como eu estou por dentro dos nomes. Glória Pires, que aliás é espetacular a interpretação dela, né? Que foi espetacular. E há um livro, eu não sei o nome do livro, você tem que falar, porque você sabe mais do que eu. Mandei pra rede. Tem na Netflix. É Nise, O Coração da Loucura. Assistam, é lindíssimo esse filme. A benfeitora prefacia o livro. E por via mediúnica, Nise, espírito, Nise da Silveira, ela já é desencarnada, para quem não sabe. Espiritualmente, então, psicografa um livro e Joana de Ângeles prefacia o livro que foi psicografado. Agora, eu não sei quem é a médium. Eu não lembro. Mandei esse dia pra rede aí, uma senhora lá do Rio de Janeiro. Que está do ladinho do Divaldo, lá apresentando o livro. Exatamente. Está no grupo, o Vanim colocou no grupo. Parece alguém que eu conheço aqui. Para quem quiser estudar mais sobre esse período de relacionamento entre Jung e Freud, eu sugeriria esse trabalho. Foi um dos trabalhos que eu li, mas é um trabalho lindo. É um aluno do curso de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica, Faculdade de Psicologia da PUC, é da PUC de São Paulo, e é Rafael Ernest Moritz. Então, quem orienta é a professora doutora Elisa Maria de Ulloa Sintra, e o trabalho é um estudo sobre o relacionamento e a ruptura entre Sigmund Freud e Carl Gustav Jung. Muito interessante, bem gostoso de ler. Ele, inclusive, vai trazendo pedaços das cartas. É bem interessante esse trabalho de conclusão de curso. Escrevi para a professora, parabenizando-a. Ela respondeu, dizendo que ficou muito feliz. Foi bem interessante esses contatos que a gente vai... É outro nível, né? Tudo bem. Podemos avançar? Só um minutinho. Pessoal, algum comentário, alguma pergunta? Importante essa visão de Jung, né? Para a gente entender quem foi ele. Vamos adiante. O método que existem vários diálogos dos encontros dos dois. Chama-se o método. Legal, mais uma referência aí. E Jornada de uma Alma, que começa com a vida de Jung, e que aquela parte que você mostra ali do hospital, ali onde ele começou. Vai ter os relatos, né, com os pacientes. Ele acaba se envolvendo com Sim. Não só com a paciente. Jung se envolveu com muita gente. Mas isso é conversa de bastidores. Cara desse aí, pô. Isso aí é coisa pra café com bolo, né? Isso é para... Há inclusive relatos assim de alguns biógrafos do gênio de Jung. Diz que, apesar de ele gostar muito da área da psiquiatria, ele era mais da investigação. Então tinha uma coisa que ele odiava fazer, que era passar visita nos quartos.
Diz que ele odiava de ficar passando visita nos quartos, porque ele queria, isso para ele era perda de tempo, porque ele poderia estar se dedicando às pesquisas com aqueles pacientes tentando descobrir. E aí um dos biógrafos dele relata que no momento o diretor fala para ele: você tem que passar visita nos quartos. E aí diz que ele vai lá no meio do corredor e grita: alguém está com algum problema? E aí diz que ninguém fala nada, ele volta para as pesquisas, né? Então, tem umas histórias assim de Jung em algumas biografias que são interessantes, para a gente ver esse gênio de Jung, né? Era um gênio genioso. Ai de alguém que falasse que eu tenho que entrar no quarto, né? Muito bem. Bom, pessoal, então, 1914 é uma data muito importante na vida de Jung, não só pela ruptura com Freud, é aquela coisa ruim que vira boa no final, né? A porcaria que no final é o erro que dá certo, né? Então, o rompimento com Freud, todo esse conflito, esse momento depressivo, esse conflito com o próprio inconsciente, no final culmina em avanços dos próprios conceitos de Jung sobre o inconsciente. Aqui é importante a gente entender que em 1914 Jung está com seus 39 anos. Então, assim, Jung já havia cumprido todas as tarefas da primeira metade da vida, praticamente, né? Lembram aquela vez que nós trabalhamos o solzinho, a primeira metade da vida? Então, Jung já tinha constituído família, Jung já tinha se afirmado no campo profissional, já era procurado por uma enorme clientela que corria da Europa toda para se consultar com ele, e também da América, né? Já tinha conquistado fama, renome científico mundial, com as viagens, inclusive, para a América, para os Estados Unidos. E aí agora, então, esse sol começa a fazer uma viagem diferente, né? Ele começa a ir para a parte interior, interna. Por isso que é interessante aquela primeira fala de Jung, que ele diz assim: essa primeira parte do ego, isso para mim é oco, não tem muito o que falar. Agora, esse segundo momento aqui da minha vida, do confronto com o inconsciente, é sobre isso que é a minha biografia. A história do inconsciente que se realizou. Então, aí é importante para a gente entender como esse mergulho vai permitir não só a vivência para a compreensão dos seus próprios postulados e teoria, né, mas também o aprofundamento das suas próprias teorias. Isso é importante, inclusive para alguns conceitos. Então, é aí que não inicia-se, né, mas aprofunda-se e estrutura-se a sua teoria, a psicologia analítica, né? Jung intensifica nesse momento as viagens pela Europa, né? Então, suas ideias se espalham com intensidade, ganham adeptos no mundo todo, intensificam-se seus interesses pelo sagrado. Olha a busca da metanoia, né? Agora eu vou para as coisas que eu quero mesmo, que eu quero estudar, as coisas que me dizem, que esse inconsciente está chamando. Então, ele vai estudar o sagrado, a mitologia, a alquimia, a maneira comum com que as diferentes sociedades se manifestam. Então, as sociedades são diferentes, mas também são muito iguais. Tem aspectos iguais em sociedades que nunca se viram e que agem no mesmo comportamento, da mesma maneira. A gente vai ver que os mitos da criação do mundo são muito iguais, independente da cultura, independe da cultura. Você pega povos que nunca se relacionaram com outros e o mito da criação é o mesmo, né? Mesmo no sentido de que é a mesma estrutura. Não tinha nada, era noite, daí virou dia, separou o dia da noite, é muito parecido, né? E aí ele começa a entender, aprofundar o seu interesse por tudo isso, até desvendar essa teoria do inconsciente coletivo, né? Então, ele se interessa por isso, inclusive pelos aspectos comuns que há entre os povos. Aqui que a gente brinca, né, que aqui a riqueza de Ema ajuda, porque permite que ele possa viajar para onde ele queira, para o mundo todo. Inclusive, os biógrafos trabalham isso também, porque Freud não tinha essa facilidade financeira. E numa das viagens para os Estados Unidos,
Freud estava lá todo esperando Jung, né, para viagem no navio, para ir até a América. E aí Freud então espera e diz assim, bom, vamos Jung, né, meu bilhete aqui, 3ª classe. E aí Jung diz, não, Emma já providenciou tudo, eu vou para a 1ª classe. Né? E aí tem uma rusguinha ali de ciúmes também, de inveja. Né? Então é interessante a gente ler essas coisas, porque vai mostrando como tudo se estrutura, né, nessas experiências dos dois. Em 1920, Jung começa uma viagem. Veja, em 1920 ele já está dos seus 45 aí para 46 anos. Então, de 45 para 46 anos, Jung viaja ao norte da África. E essa é uma das viagens mais impactantes para ele. Né? Ele fica impactado não só com a cultura africana, mas percebe também o quanto, isso que a gente havia comentado, de apesar dos povos serem diferentes, apesar das pessoas nunca terem se visto, ao mesmo tempo elas são muito comuns, elas são muito iguais, muito semelhantes nos aspectos de pensar, de agir, de fazer as coisas. Né? Então, existem aspectos que são comuns a todos nós, e é aí que ele vai estruturar esse inconsciente coletivo. Né? Intensifica as ideias sobre esse inconsciente coletivo. Ele vai para a Índia, em 1937 ele viaja para a Índia, também conhece toda a cultura. Né? Então essas ideias todas, essas viagens intensificam os estudos dele por esse inconsciente coletivo que a gente vai estudar. Em 1922 ele compra um terreno junto a um lago de Zurique, em Bollingen. Então ele tinha a casa dele, né, vamos pensar assim, ao redor da Basileia ali, mas ele compra esse terreno junto ao lago de Zurique, um local chamado Bollingen. E aí Bollingen é um lugar para ser mesmo. É aí que Jung vai vivenciar tudo isso que a gente disse, dessa teoria dele. Né? Ele vivencia a própria teoria do self, da individuação, é ali que ele vai ruminando e trabalhando tudo isso. Então, Jung, ele mesmo construiu a casa lá. É ele que trabalha para a construção de uma casa nesse terreno. Então, ele constrói a primeira torre de uma casa de pedra nesse terreno de Bollingen. Ele era apaixonado por idade medieval, arquitetura medieval. Então, ele constrói isso com pedra, bem numa arquitetura medieval, né? Ele fica nessa primeira torre sem luz, ele não coloca eletricidade, ele não coloca telefone, ele não coloca banheiro interno. Né? Então ele vive realmente o aspecto da natureza, da simplicidade ali. Né? Então ele tem uns 47 anos, em 1922, quando ele constrói essa primeira torre. Com 52 anos, ele constrói a segunda torre, em 1927, uma torre anexa ali. Em 1935, com 60 anos, ele constrói a terceira torre. Né? E aí ele vivencia plenamente não só a natureza exterior, né, mas como a experiência interior dele. E aí os biógrafos vão dizer que Bollingen era a representação em pedra de seus mais íntimos pensamentos e dos conhecimentos que ele tinha adquirido. Isso também é uma frase de Nise da Silveira. Muito interessante essa maneira como ela nos traz. Né? E aí olha o que ela vai dizer. Isso está em Nise da Silveira, Jung, Vida e Obra. A primeira obra na qual ele pessoalmente trabalhou em Bollingen resultou numa construção circular de 2 andares. Uma vez construída, diz Jung, vi que se tornara uma habitação em forma de torre, revelou Jung em Memórias, Sonhos e Reflexões. Ele ainda acrescentou que era como uma morada materna. A construção havia começado 2 meses após a morte de sua mãe. Então ele começa a se perguntar, o que esse inconsciente está trazendo aqui? Né? E aí ele vai vivenciando essas questões. Em 27, Jung acrescentou uma construção central com um anexo em forma de torre. Em 1931, como achasse que a edificação estivesse muito primitiva, reconstruiu a segunda torre, onde reservou um aposento exclusivamente para si, o qual descreveu como um lugar de reflexão, imaginação, concentração espiritual.
Desejando o espaço aberto para o céu, ele acrescentou em 35 um pátio e uma lógia, lógia é um elemento arquitetônico que é aberto internamente, né? Como se isso aqui fosse dentro da casa sem esse teto. Daqui estaria aberto para o céu, né? Então aqui tem as imagens, olha só. 1922 a 23 a primeira torre, olha ele ali. Fica bem uma construção medieval, né? Era um lugar de paz, onde ele se afastava da ruidosa cidade e acessava a sua casa interna, né? Era aqui que Jung trabalhava o seu inconsciente. Em 1927 ele constrói a segunda torre, depois ele acrescenta aqui o muro, o pátio, a lógia, né? Aqui a abertura central, e acrescenta ainda alguns outros aspectos. Depois ele vai dizer que uma torre é o ego, outra torre é o self, que isso aqui é o eixo ego-self. Ele vai trabalhando esse inconsciente na própria casa, né? Aqui é uma vista em 1955, como ficou na forma definitiva. E aí Foram se ampliando, isso é simbólico. Foram se ampliando, Inclusive, depois, quando ele reestrutura o terceiro andar, que ele diz que lá é o ego da velhice, já com a consciência ampliada. É muito bonito isso. E aqui, então, a casa, como a gente visualiza, né? Em cores. Isso, essa casa pode ser visitada. Eu não sei se pode ser visitada, não sei se ela é aberta. Eu não sei dizer se... Acho que não sei. Mas você pode ir passear por ali, sem problema nenhum. Mas como ela é hoje. E aqui, Nise da Silveira também nos dá essa noção dessa viagem de Jung no inconsciente. Então, ele vai dizer assim: começou a construí-la em 1923, era de início uma ampla estrutura circular de 2 andares, espécie de torre. Depois foi acrescentada uma parte central e anexa extra outra torre mais estreita. Anos mais tarde, um pátio descendo até o lago veio prolongar a casa, e em 55 o andar superior foi adicionado à parte central. Somente então, narra Jung, nas suas memórias, olha que interessante, para vocês verem como é uma construção do inconsciente. Ele se apercebeu que essas diferentes partes, construídas com vários anos de permeio, né, de intervalo entre alguns anos, né, construída com vários anos de permeio, cadê? Me perdi aqui. Constituía um conjunto significativo, um símbolo da totalidade psíquica. Olha o que a Nise vai dizer. A ampla torre, com a sua lareira, representava o maternal. A segunda torre, onde ninguém entrava sem sua permissão, lugar de retiro e de meditação, representava o espiritual. O pátio era a abertura para a natureza. E, finalmente, o andar levantado por último, sobre a parte central, representava o ego, significando a extensão da consciência atingida na velhice. Sabe aquele ego da velhice que já não vê mais as coisas como o ego da infância, que só quer o exterior, né? É um ego que já mais maduro se comunica no eixo ego-self, como nós conversamos, né? Assim, a casa de Bollingen era a representação em pedra dos seus mais íntimos pensamentos e dos conhecimentos que eu tinha adquirido. Então, essa simplicidade que Jung vive em Bollingen, que é fundamental para toda essa construção dessa teoria dele, né? Ali ele trabalhava na madeira, ele esculpia as rochas, toda aquela construção simbólica do inconsciente, ele traduzia isso naquela casa. Então, embora tenha visto florescer uma revolução tecnológica, Jung procurou reproduzir naquela casa o clima de uma época remota, em honra a seus antepassados e para cultivar um modo de vida simples, o que ele considerava difícil. Porque a vida simples é a vida mais difícil, porque é a vida do self. A vida ruidosa, agitada, sem tempo para nada, querendo dinheiro, cada vez precisando de mais coisas, é uma vida do ego, né? Na vizinhança de Bollingen, ele era visto como um mero sitiante. Existe até alguns biógrafos que vão dizer que os vizinhos nem sabiam quem era aquele cara, a importância dele, né? Tem um relato de um senhor assim que cuidava de vinhos, que Jung ia lá, conversava, eles sentavam
na escada e tomavam vinho juntos. E para esse cara, Jung era um sitiante, o dono do sítio ali do lado, que é um doido que não tinha luz na casa. Né? Mas ele era só Carl Gustav Jung. Né? Está escrito aqui que o Campbell e a esposa dele iam aí. Sim. E nessa casa de Bollingen. Imagina receber o povo sem luz, né? Na casa de Bollingen não fiz instalar eletricidade e eu mesmo tomo conta da lareira e da estufa. À noite acendo velhas lâmpadas. Lá não existe água corrente e tiro água do poço com a bomba. Corto a lenha e cozinho os alimentos. Esses atos simples tornam o homem simples. E como é difícil ser simples. Né? É claro, ele está falando aqui da conexão com o self, pessoal. Ele está dizendo que já superei as questões do ego. Essa parafernália do ego do mundo. Né? De valorizar isso, aquilo, aquele outro, a roupa, não sei o que, a marca, o carro, a viagem. Perfeito. Exatamente. Que morreu em nome do Cristo. Jung trabalhava sobre pedra, esculpindo ou cinzelando inscrições e pintava murais inspirados nessas imagens interiores que ele tinha. Então ele exteriorizava isso que vinha do inconsciente. Isso é um exercício que a gente vai fazer mais adiante, quando nós entrarmos em contato com mais essa noção do que compõe o inconsciente, a gente vai começar a trabalhar isso em nós. Isso se chama imaginação ativa. Né? Esse lugar era realmente o habitat ideal para as suas vivências íntimas. E aqui eu trouxe algumas imagens desse lugar. Né? Então olha só como era. Por dentro, né? Aquele mais velhinho, aquela foto que vocês veem no início, ó, é lá em Bollingen, né? Dos dois. A esposa dele ficava na cidade ou morava ali com A Emma ficava nos dois lugares, junto com ele para Bollingen, voltava para a cidade. Ela ficava transitando. Aqui tinha um lago, né? Tem aquela foto dele sentadinho no lago ali. Os congelados, ela ia para a cidade. As coisas de micro-ondas ela trazia tudo da cidade. Né? Você veja ele trabalhando, né, cortava a própria lenha para acender a fogueira. Isso aqui são criações que ele fazia, ó, ele mesmo fazia nas roças a partir de sonhos que ele tinha e tentando entender o que era aquilo, né? E é aí que ele vai entendendo o que é o complexo, o que é o arquétipo, o que é a sombra, o que é o inconsciente pessoal, coletivo e como isso se manifesta na nossa vida. E a gente tendo essas definições hoje, que ajuda a clarear, para que você reconheça tal, imagine partir do nada, né? Exato. Por isso que eu digo, né? Imagina o preparo desse espírito para vir, porque ele vem com essa função. Ó, você vai trazer, você vai dar um upgrade no conhecimento da psicologia, porque daí depois a gente aprimora um pouquinho mais isso mais adiante, né? Então existe esse conteúdo que ele traz, né? E imagine o que é ir descobrindo e acessando isso, impactante. Para ele foi, né? Bastante impactante. É como o Vanin diz, ele vivenciou a teoria, né? E aí ele tem propriedade para dizer. Não sei se está ali, se é essa fala ali, mas lembra que ele tinha um emblema na entrada da casa? Essa é na casa lá da cidade. Evocado ou não, Deus está presente. Isso é na casa da cidade. A gente vai comentar dela também, que é essa imagem do self, né? E ali era das Marinas. Era a casa das Marinas. Isso aí. Aqui é Boa Vista aqui. Para quem é de Rondon, qual é a praia de Rondon, Rafa? Porto Mendes. Aqui é Porto Mendes. Olha só a vista interna da casa. Se apagar a luz lá, por favor, a gente vai conseguir ver melhor os detalhes dentro. É bem medieval. Olha lá. Nada, aqui, lareira, fogo, velas, e ele que construiu tudo isso, né? Não sei se Emma gostava, teríamos que ver aí os relatos, né? Se ela gostava de ficar aí ou não.
Aqui o pátio e a lógia que a gente comentou. Então aqui é a parte interna, ó. Vou voltar um pouquinho aqui só para vocês entenderem. Aqui, ó. Tá vendo que aqui tem um espaço vazio? Então aqui é esse espaço aqui. Então aqui está o lago, né? Para cá vai para o lago. Então essa é a lógia, que é um lugar fechado, é interno, mas ele é aberto, né? Isso ele fez depois. Fechado, mas aberto. Ou aberto, mas fechado. Mas ele não tinha só essa casa em Bollingen, né? Então ele tinha a casa dele em Kuznach. Então ele tinha a casa em Bollingen, mas ele tinha a casa em Kuznach. Gente, Ema é a terceira maior riqueza da Suíça. Ele podia ter casa onde ele quisesse, né? Então essa é a casa ali, na cidade. Essa é a casa que a Adri se refere aqui, do que está escrito na porta, que isso é muito interessante. Então, essa é uma vista da casa, de ladinho, mas se você olhar de frente, tá vendo aqui que tem a porta? Para você chegar nessa porta, bem atual, essa casa, é óbvio, os netos dele moram aqui, né? Você não pode entrar aí, ainda mais na Suíça, que você não vai na casa de ninguém nunca, né? Mesmo que a pessoa te convide, você não vai na casa, né? Tem que esperar convidar 3 vezes, exatamente. Mas as pessoas entram lá e fotografam a casa, né? Então essa é a entrada. Essa é a entrada da casa, tá vendo? Ó, é longo para chegar. Aqui é uma vista lateral. A pessoa foi lá na propriedade privada e fotografou, né? Mas aqui eu também ia, se eu conhecesse, eu também faria a mesma coisa. Mas você entra nesse caminho. Aqui é toda uma parte de quintal, tinha uma horta, que Jung cultivava a horta aqui, ele gostava. E conforme você vai se aproximando, aqui nessa porta tem uma inscrição que diz, eu acho que é latim isso, mas a tradução é: evocado ou não evocado, Deus está presente. Evocado ou não evocado, Deus está presente. Mas ele não está falando de Deus religioso, o Deus criador, Pai criador. Ele está falando do Deus interno, o self. Que o Deus, o self para Jung tem um sinônimo, que é a imago Dei, a imagem de Deus. Então, o Jung vai falar self, de si mesmo, do eu maior, mas também ele chama de imago Dei, que é a imagem de Deus. O Deus interno, o encontro do ego com o Deus interno muda o ego. É a conexão do eixo ego-self. Então Jung está dizendo assim, você querendo ou não, o self gerencia o processo. Evocado ou não, Deus está presente em nós. É o self que controla isso. É nesse sentido a frase. Não é um Deus religioso. Tanto que quando o entrevistador pergunta para ele, se eu não me engano é um repórter da BBC, não sei se é, pergunta para ele, você acredita em Deus? Ele não vai responder o Deus religioso, ele vai falar do self, ele vai dizer assim, eu sei Deus. Eu sei Deus. Não é que eu acredito, eu sei Deus. Acredita hoje, desacredita amanhã. Exato. É aquilo, não vai mudar nunca, né? Ele sabe Deus, é esse self, essa força propulsora que nos motiva. E isso para Freud era uma viagem total, né? Meu Deus, que loucura. Você foi para uma coisa de tarô, ocultismo, daqui a pouco está lendo a mão. Mais ou menos essa era a ideia para Freud. Você quer ver as conversas dos dois, eu queria ver o encontro dos dois. Aqui é de 13 horas. Eu queria... no mundo espiritual, Depois de tudo que aconteceu, sabe? Mas conheço, você me desculpa, mas você tinha razão. O espírito elevado vai dizer isso. Então aqui a gente já se encaminha para o final, né? 1938, aos 63 anos, aí é aquele momento que Freud vai a
da Áustria para a Inglaterra, lembram que nós comentamos? É quando a Alemanha nazista invade a Áustria e Freud tem que fugir dali. E ele então vai para a Inglaterra. E aqui então, olha só que interessante, eles nunca mais se falaram, Jung e Freud. Mas quando Jung fica sabendo que Freud se refugia na Inglaterra em função da invasão do exército alemão, ele envia um telegrama a Freud e esse é o último contato entre os dois. Eu não sei se isso aqui existe, não sei. Procurei muito esse telegrama. Algumas fontes revelam que esse telegrama não tem registro, mas eu queria muito saber o que foi que Jung enviou para Freud. Também não sei se há, pode ser que nas minhas pesquisas ainda não encontrei, né? Talvez a gente possa buscar isso. E aí o último contato entre eles, né? E aí, interessante porque nesse confronto com o inconsciente, ele vai relembrando essas coisas. Ele vai se confrontando com essa rejeição de Freud, ele vai voltar a tocar naquele tema do professor, da infância, e ele vai pensando assim, mas por que isso está em mim até hoje? Por que isso vem desse jeito? O que é isso? E vai começando a trabalhar esses conceitos todos que ele cria, né? Em 55, aos 80 anos, a sua esposa, então, desencarna. Ele vai dizer em Memórias, Sonhos e Reflexões, ela era a fundação da minha vida. É um momento bem difícil para Jung também, né? Apesar de todas as conversas, e os biógrafos comprovam que Jung tinha várias amantes, mas Emma se mantinha com ele, tentou algumas vezes a separação, toda vez que Emma queria separar, ele ficava doente, né? E daí depois ele resgata isso, inclusive para entender, né? Nossa, por que será que eu agi assim? Ele vai fazendo esse trabalho. E aí então Emma sempre adiava a separação, daí ele se recuperava, né? Tanto que mas isso é de bastidores, né? Uma das maiores amantes de Jung, quando ele funda o Congresso de Psicologia Analítica, quando ele vai trabalhar realmente isso publicamente, ele está no centro, Emma está de um lado e a sua amante, que eu não me lembro o nome dela, a Tony, está do outro lado. E Emma sabia, né? Emma sabia. Então tem alguns aspectos aí, né? É Memórias, Sonhos e Reflexões. É o livro. É que aqui eu estou citando o que ele diz lá. É o livro dele, Memórias, Sonhos e Reflexões. É a... Essa parte eu não vi na biografia, mas se você está dizendo, eu acredito. Ah, era latim. E aí, então, em 6 de junho de 61, aos seus 85 anos, né? Então, Jung morre na sua casa em Kuznach, essa casa última que nós vimos, onde está escrito ali, né? Evocado ou não, Deus está presente. Então, a partir disso, a gente tem uma ideia panorâmica, pessoal, simples. Isso aqui é assim, é um raspar em Jung. A sua vida, a sua obra é muito mais profunda, muito mais ampla, com muito mais detalhes, que aí fica o convite para quem quer ampliar mesmo isso e estudar mais detalhadamente a vida de Jung. Mas o importante para nós é entender essa visão, para a gente entender quem foi Jung, né, nessa breve descrição, mas fundamentalmente para isso aqui, para ver os conceitos que Jung vai trazer a esse inconsciente, né? Então, a partir de agora, veja, a gente está tratando o inconsciente, nós tivemos uma visão geral, falamos de alguns mecanismos freudianos de formação de sintomas, um pouco da vida de Freud, um pouco da vida de Jung, e agora a gente vai começar então a mostrar o que Jung cria a partir disso tudo, né? Que teoria é essa que ele vivencia em si e como ele amplia a visão do inconsciente.
Então, nos próximos encontros, a gente vai estudar o que é o inconsciente pessoal, o que é o inconsciente coletivo e os componentes que estão nesses inconscientes, complexos, arquétipos. A partir daí, a gente vai conseguir entender o que é sombra e o que é persona. E a partir daí, não vai ter mais ninguém, acho, no estudo, que vai estar todo mundo abandonado quando chegar em sombra. Porque daí o bicho fica feio quando a gente chega em sombra. Tudo bem até aqui? Perguntas? Então, essa ampliação a gente vai deixar para iniciar no próximo encontro, senão a gente se perde aí, beleza? Alguma pergunta, algo? Beleza. Obrigadão, pessoal.